o Kardec pergunta sobre a encarnação, no capítulo anterior, né? Ele vai voltar lá falando sobre a encarnação. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Não é reencarnação. A pergunta é: para que um espírito toma um corpo físico? Olha como é que ele é sutil. Seria possível evoluir espiritualmente sem precisar de corpo físico? Sem precisar encarnar? Essa é a pergunta. Não dá para evoluir só no mundo espiritual? Aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. O que a gente extrai daqui? Primeiro, que a gente não é criado perfeito. Isso já foi dito lá atrás, nas perguntas anteriores. Nós somos criados simples e ignorantes. A perfeição é um determinismo divino. Determinismo. Nós seremos perfeitos. Perfeito que eu digo não é a perfeição de Deus, né? É a perfeição relativa dos seres criados, né? Não é a de Deus, que é absoluta. Determinismo divino. Para alguns, a encarnação é uma expiação. Para outros, é uma missão. Então, você vê que os espíritos estão começando a trabalhar o assunto. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação também tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Obra da criação? Que obra? A obra da regeneração do mundo. Cada um de nós tem um papel nessa grande obra da regeneração do mundo. A encarnação, o tomar um corpo de carne é imposto para que a gente tenha condições de assumir a nossa função, o nosso papel. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então é como se tivesse um grande plano geral, que é o aperfeiçoamento do orbe, e dentro desse plano, dentro dessa obra, um aperfeiçoamento de cada indivíduo. Como que faz isso? Tem como fazer isso só no mundo espiritual? Não tem, tem que encarnar. Aí, bom, tem muitas questões aqui, mas aí vem lá 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Está vendo que o Kardec está seguindo um critério de professor. Ele está partindo do pressuposto que só tem uma vida. Tem que encarnar. Bom, e se quem não alcançou a perfeição numa vida? Como se uma vida desse para alcançar a perfeição humana, né? Aí os espíritos respondem: suportando a prova de uma nova existência. Prova. Não falou expiação. Bom, expia quem tem o débito. Prova é quem está se aperfeiçoando. Encarnar já é uma prova. O simples fato de encarnar já é um teste ao aprimoramento. E aí ele vai: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Eles respondem: depurando-se, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Ou seja, não adianta só renovação íntima. Ele tem que vir aqui e testar. Testar. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte:
Há uma metáfora na Bíblia. A metáfora é essa. O povo foi libertado do Egito e foi levado para o deserto. Receberam a revelação. Então Moisés sobe, Deus se manifesta, só luz, sarça ardente, ele mesmo escreve, né, de próprio punho, né? Tira a caneta dele de fogo, escreve na pedra, tudo bonito, escrita direta. Moisés só olhando aquela maravilha, né? O que você faria? Eu quero ficar quieto aqui. Vou sair daqui, mas não. Deixa eu ficar quietinho, não é? Fala, e agora? Bom, agora, deserto. Oh, não tem jeito de ficar aqui? Não. Deserto. Aqui está bem. É só luz, você está aprendendo. Agora você tem que ir lá para a prova. Para o desafio. Para as dificuldades. Para você mostrar que realmente aprendeu. Então, como é que a gente mostra que aprendeu paciência? Convivendo com gente que não tem paciência nenhuma. Não tem outro jeito. Então, se você olha para trás, só tem gente complicada do seu lado, você tem que ajoelhar e agradecer a Deus. É sinal de que você está agora quase fazendo o teste. Porque o contrário, se você olhar para o seu lado, só tem gente boa, tem um problema. Você. Porque Deus sempre manda os melhores professores para os piores alunos. Essa é uma lei divina. Então você olha, fulano aqui é muito bom. Olha para o seu lado, está convivendo só com gente boa. Você fala, tem algum problema. E eu nem comecei ainda, eu sou o aluno mais rebelde. Agora, se você olha para o seu lado, tem pessoas cheias de problema, tá ótimo. Você já está num nível de aprendizado que agora você está sendo testado o seu conhecimento. Essa que é a dinâmica. Essa dinâmica está retratada na travessia no deserto. Tem que atravessar o deserto. Atravessar o deserto é estar encarnado. É estar encarnado. E tem umas metáforas, hein? Deserto você nunca caminha sozinho. Toda travessia no deserto é em conjunto. E tudo é regrado. Se você tomar toda a água, você prejudica o grupo inteiro. Alguém aqui encarna sozinho, você precisa pelo menos do seu pai e da sua mãe. Eles podem até ir embora, você nunca mais vê, mas eles têm que encontrar pelo menos uma vez. Senão você não vem. Toda caminhada no deserto é em grupo. É uma peregrinação. Ok. Esse é o grande tema do Apocalipse. O tema, eu digo agora, não o tema de ideia, o tema simbólico. O Apocalipse vai descrever uma jornada, uma peregrinação. Então ele começa pontuando 7 degraus, 7 estágios, que são 7 bem-aventuranças. Ao longo do Apocalipse, do primeiro capítulo ao 7º capítulo, tem 7 bem-aventuranças. Vamos lá. Bem-aventurado o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É um primeiro degrau. Primeira coisa que você tem que fazer, começar a ouvir. Alguma coisa está acontecendo. Jesus já veio, o trabalho está sendo feito. Você vai ficar do lado de fora? Tem um trabalho de regeneração do mundo em andamento. Você vai ficar só assistindo ou você vai participar? Você é espectador ou você é ator nesse processo? E aí começa. As bem-aventuranças. Aí, João vai utilizar de um conjunto de símbolos da literatura apocalíptica. O primeiro dele. Qual que é o símbolo do mal na Gênesis? A serpente. Qual que é o símbolo do mal nos livros apocalípticos? O dragão. Por que o dragão? Porque a serpente tomou GH, anabolizante, está forte. O mal tomou conta do mundo, então agora ele não é mais uma serpentezinha, não, ele é um dragão. E por que ele se transformou num dragão?
Porque ele recrutou impérios, civilizações opressoras, simbolizadas em dois grandes impérios que são os arqui-inimigos do povo hebreu: Babilônia, Roma. Sendo que Roma é vista como um filhote da Babilônia. É a nova Babilônia. Por que a Babilônia? Porque foi a Babilônia que invadiu, que destruiu o templo, que oprimiu, que levou o povo cativo, etc, etc. Né? O mais antigo império aí que simbolizou é o Egito, que ele simbolizava o povo que escravizou, a libertação do Egito, as 10 pragas no Egito. É como a ideia de que o dragão é algo espiritual. A ideia do Apocalipse é que o mal é algo espiritual. E ele se materializa através do poder político e econômico de algumas nações. Interessante, não? Muito interessante. Na perspectiva do Apocalipse, isso está dito, gente, não tem mistério. Esse não tem. Sabe por que não tem? Daniel tem um sonho. Aí ele sonha, meu Deus do céu, que bicho é esse? Vê um bicho com 7 cabeças, um monstro horrível, cheio de cabeças, cheio de chifre. Ele fala, o que é isso? Ele fala, o negócio é o seguinte, esse bicho é um império, cada cabeça é um rei. Está lá no profeta Daniel, está explicado lá. E ele sai do mar. O que é mar? O mar são as nações em guerra. Porque mar é sinônimo de multidão de pessoas. Então, quando o mar está agitado, é porque os povos estão brigando. E dessas guerras sai império. Porque nenhum império sai a não ser de guerra, né? Só a gente dar uma lida aí na história universal aí, não tem uma nação próspera que não veio de briga, de destruição, de matança. E é interessante porque Nabucodonosor, que é o símbolo do grande imperador do mal, o símbolo, né? Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele era o símbolo daquele temido. Ele tem um sonho, no sonho dele ele vê uma estátua, com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, o material vai ficando ruim quando vai descendo. Ele vê uma estátua. Aí ele falou, alguém interpreta esse sonho? Ninguém conseguia interpretar o sonho. Ele falou, chama o Daniel, chama o profeta. Aí chega o profeta Daniel, não, vou pedir aqui a Deus e vou ter uma visão, vou interpretar isso. Aí Daniel tem um sonho para interpretar. Ele sonha com 4 animais. Ele teve um sonho mais complicado que o do Nabucodonosor. Mais complicado. Mas o interessante é o seguinte, ele fala, Nabu, o sonho eu vou interpretar. É o seguinte, a cabeça de ouro é você. As outras partes do corpo são os outros impérios que vão vir depois de você. O negócio vai ficando cada vez pior. Porque sempre pode piorar. Essa é a mensagem. Sempre pode piorar. Só que o Daniel sonha com animais. Porque enquanto nós olhamos para nações e imaginamos estátuas de ouro, a espiritualidade olha e vê bicho. Nós vemos vencedores. O mundo espiritual superior vê assassinos. Faz sentido. Vê animais monstruosos devorando. Nós achamos que é maravilha, troféu, roupas reluzentes, mas mulheres morrendo, crianças sendo assassinadas, armas químicas, multidões sendo assassinadas. Isso, na visão do mundo espiritual, são monstros devorando. Então, os monstros do Apocalipse são os poderes políticos que estão a serviço do dragão, que é o símbolo do mal. E como o Apocalipse está descrevendo a luta
entre aspas, do bem contra o mal, mas o bem não luta, o bem transforma. Ele redime, ele converte o mal. Todos esses bichos aparecem. Então, na perspectiva do escritor do Apocalipse, de João Evangelista, quando ele olha para Roma, ele vê um monstro cheio de cabeça. Cada cabeça é um imperador romano. Sobe Nero, o que ele faz? Mata milhares. Sobe outro, mata mais ainda. O povo passando fome. O que é isso? Monstruosidade. Isso não é glória. Essa glória humana é vista como decadência. Quando um exército invade um local, nós achamos aquilo símbolo de poder. A espiritualidade vê símbolo de animalidade. E para você ter essa sensação, eu tenho gostado muito do enfoque dos últimos filmes de guerra que são produzidos em Hollywood. Os últimos filmes de guerra de uns tempos para cá, eles estão retratando os horrores da guerra. Mudou o discurso, não mudou? Antes era mostrava o herói da guerra, agora está mostrando o quê? É bala, é aquela estupidez da guerra. A completa ausência de sentido. A completa irracionalidade. O que é isso? É um animal bravio. É um bicho, um monstro, uma besta furiosa, destruindo tudo. Essa é a perspectiva do Apocalipse. Então ele começa assim, utilizando a simbologia. As nações são como o mar. Quando está calmo, está calmo. O mar fica agitado é porque tem guerra, tem conflito. Os impérios que estão a serviço do mal são bestas que recebem o seu poder do dragão. E aquele homem integral, aquele que tem a banda larga, que nunca perdeu a conexão com Deus, ele é um cordeiro. Cordeiro. Aqui eu queria só dar uma pausa aí, abrir um parênteses. A palavra cordeiro em hebraico é tamim, o cordeiro da Páscoa, que é a mesma palavra para integral. Então, se eu digo um homem cordeiro ou um homem integral, a palavra é a mesma. Um homem íntegro, um homem cordeiro. Tamim. E a Cabala, que é a espiritualidade judaica, ela fala que o caminho do aperfeiçoamento espiritual é um caminho para a gente se transformar num tamim, num cordeiro. É o caminho da perfeição, ou o caminho da integridade. O Derer Tamim, caminho do cordeiro. Interessante, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece que a gente já ouviu isso, né? Então, esse homem integral, no Apocalipse, ele é simbolizado pelo cordeiro. Então, o dragão, que é o mal, tem os seus seguidores, os seus servidores, e o cordeiro também tem os seus. Os servidores do cordeiro são os mártires. Aqueles que encarnam no mundo, dão testemunho, sofrem, mas deixam um testemunho de amor, de renúncia e de bondade. Esses são os servidores do Cordeiro. Você pode citar um: Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, e assim vai. De vez em quando eles vêm. E o Apocalipse diz mais: toda vez que o dragão começa a movimentar muito, o rabo dele, a cauda dele, derruba estrelas. As estrelas são os servos do Cordeiro. E aí as estrelas caem na terra. O que é isso? Elas encarnam. Toda vez que o negócio fica feio aqui, nasce os espíritos superiores.
para desequilibrar a balança. Acharam bonito isso? Então eu vou ler aqui. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante a estrelas cadentes. Vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. O que é isso? Apocalipse. O dragão ficou agitado aqui, as estrelas caíram. Elas vêm e começa a surgir Gandhi, esses aí. Eles vêm. Interessante, né? Como que a linguagem é bonita, né? E a mensagem continua, né? Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Olha a mensagem do Espírito de Verdade, se não é Apocalipse puro. Não é? Eu chamaria de Apocalipse Now. Né? É esse. Então vamos lá. Nós podemos dividir o Apocalipse em 4 blocos. Para ficar... Isso tudo é questão didática, tá, gente? Estamos simplificando aqui. Porque tudo lá é 7. E é uma engrenagem complicada. Eu não vou entrar muito nessa engrenagem complicada, não. Vamos para simplificar. 4 blocos. Como se fossem 4 pontos cardeais. O primeiro é uma apresentação. Vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Todo. Capítulo 1, 2, 3. Nesse capítulo, o que o Apocalipse fala? Que o mal não chegou no céu. O céu está intacto. O mal só está aqui. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo assim, gente, fica tranquilo. Está tudo sob controle. O dragão, o mal é poderoso, mas ele só está na terra. Ele só está na terra. Ele não está aqui. Aqui está tudo jóia. Como é que começa o Apocalipse? Começa o vidente saindo do corpo e indo até onde está o cordeiro. Aí ele vai narrar, tem trono lindo, aquela coisa maravilhosa. Chega lá, está o cordeiro lá. É a esfera, é como se ele visitasse a Casa Branca. Chegou lá. E está lá o Obama. Oi, tudo bem? Mas está tudo bem aqui, meu Deus. Tudo limpinho, tudo arrumado. Falou, não, aqui está tudo em ordem. O problema é só lá. Vou desenrolar. Eu vou contar para você como que nós estamos resolvendo esse problema de regenerar o mundo. Não é interessante isso? Então é feita uma apresentação. Na cultura judaica, e aqui é importante a gente entender isso. Na cultura judaica, eles têm um castiçal que tem 7 braços. Você não já viu isso? 2, 2, 2 e 1 no meio. O que é isso? Isso é um símbolo. O castiçal, os 7, são 7, que tem que ficar aceso, ficava no templo, e ele simbolizava a presença de Deus na terra. Esse é o símbolo. Se eu olhar para o castiçal, eu falo, Deus está aqui. A luz dele que se manifesta de 7 modos. A presença de Deus. Por isso que a luz tinha que ficar sempre acesa. Do candelabro. Sempre acesa. Porque é o símbolo de que pode estar pegando tudo aqui. Pode estar acontecendo aquela confusão. Mas Deus está aqui. Ele não tirou férias. Deus não tirou férias. Ele está aqui.
No Apocalipse, o símbolo, agora, o castiçal, são 7 igrejas. 7 comunidades cristãs. Elas representam a presença de Deus na terra. E cada uma tem um anjo, é como se fosse um guia espiritual. E esses anjos se reportam ao Cordeiro. É o governador espiritual do orbe e os seus 7 secretários. Cada um governando uma comunidade. Então Jesus quer agir numa comunidade, ele fala com o anjo responsável por aquela comunidade. Como é que está lá a comunidade? Olha, tá? O interessante é que cada comunidade dessa tem virtudes e tem um defeito que precisa corrigir. É ou não é sensacional? É sensacional. Da onde que tirou isso? Esse negócio de defeito a corrigir. Na cabala judaica, que é a espiritualidade judaica, existem 7 grandes defeitos capitais, que o catolicismo pegou da cabala e transformou nos 7 pecados capitais. São 7 impurezas, a cabala chama de 7 demônios. 7 demônios que você tem que tirar de você. Está dentro de você. E o problema não são os demônios que estão fora, gente, são os que estão dentro da gente. E esses é que dão trabalho. E o trabalho, o caminho do Cordeiro, o caminho derer tamim, o caminho do Cordeiro, o caminho do homem íntegro, é expulsar esses 7 demônios. E diz a cabala que você reencarna várias vezes. Cada grupo de reencarnação é para trabalhar um demônio. Então, não é interessante isso? Madalena, quantos demônios foram expulsos dela? 7. Não é interessante? Essa simbologia? Então é isso aqui. Cada igreja dessa é como se fosse uma comunidade que tem um defeito. Ela vai ficar ali trabalhando para tirar aquele defeito. É um modelo da humanidade. É como se essas 7 igrejas, essas 7 comunidades, porque a igreja em grego, eclesia, ou eclesia, é comunidade, não é templo de pedra. É um grupo de pessoas. Cada uma tem um defeito para trabalhar. Quando todos forem trabalhados, está resolvido. E elas representam porque eles já estão trabalhando para se aperfeiçoar. Então nós temos aqueles que não estão nem aí com nada, estão entregues ao dragão, entregues ao mal, e tem aqueles que já estão se aprimorando, que já estão se depurando. Esses fazem parte das comunidades, das 7 igrejas, e eles estão a serviço do Cordeiro. Qual que é o trabalho de Jesus? Regenerar o mundo. E como que ele regenera o mundo? Começando por você. Primeiro regenera você, e você, o lugar onde você vive, as pessoas que você convive, e assim por diante. Tranquilo até aqui? Então, nesse capítulo, vai apresentar as 7 igrejas, os 7 anjos e o Cordeiro comandando. Como a dizer assim: fica em paz. Nero está matando, a coisa está pegando e vai piorar. Porque nem chegou a transição planetária ainda. Fica tranquilo. Vai piorar muito mais. Mas o mundo não está entregue à própria sorte, não. Nós temos representantes na Terra. E eles vão mantendo o equilíbrio. Por isso Jesus fala: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Essas pessoas que estão no trabalho de regeneração pessoal e que já estão cooperando com Jesus, elas é que temperam o mundo. Elas é que iluminam o mundo. Porque elas oferecem um contraponto ao mal. Deu para entender isso? Deu, né? Vamos? Vamos lá. E tem outros símbolos. A ida dele. João, ele não vai num dia qualquer.
O dia que ele tem essa visão é no dia de Yom Kippur. É o dia que na tradição judaica é o dia do juízo. É o dia que Deus julga as pessoas e o povo hebreu. E ele tem um livro. Você tem que fazer uma lista de todos os erros que você cometeu durante o ano e pedir para Deus uma nova chance. Se ele te der a chance, ele anota seu nome no livro da vida. Aí você vive mais um ano. Se você não viveu, é que teve algum probleminha no seu julgamento, no seu processo. Aí você vai morrer no ano que vem. Né? Ou a partir de amanhã, né? Lá do Yom Kippur. Então Yom Kippur era o dia do juízo, o dia do perdão, o dia do juízo. Você pede perdão para Deus, você apresenta as falhas. João tem a visão do Apocalipse no Yom Kippur. O que significa isso? Significa que o Apocalipse está revelando que a Terra vai passar por um dia do julgamento. É o que nós espíritas chamamos de transição planetária. É a ceifa. É a separação do bem e do mal. É a regeneração da Terra. Isso se daria num dia de julgamento. Todo mundo ia sentar na cadeirinha e vai ter um tribunal celeste julgando. Essa é a simbologia. Essa é a simbologia. Bom, isso tudo é apresentado. Esse quadro celeste é apresentado. Porque na cultura hebraica, a história é um livro. Como assim? Deus é um escriba. Ele escreve. Ele interfere na história. Ele não assiste a história. Deus não está sentado com um potinho de pipoca e assistindo a TV a cabo. Olha o que está acontecendo no mundo, que coisa. Não. Ele interfere na história. Ele age. Ele escreve no livro. A história é um livro. Só que só o Cordeiro tem a chave para abrir o livro. Então, quando João chega lá, o Cordeiro está com o selo. O livro está fechado com 7 selos. O João olha e fala, não vou saber nada. Qual que é a história? O que vai acontecer? Que vai acontecer, só o governador espiritual da terra sabe. Só o Cordeiro. Aí Jesus chama João e fala, calma, vem cá, eu vou te contar. Eu vou abrir selo por selo aqui e vou te contar. E vai abrindo cada um dos selos. Cada vez que ele abre um selo, meu Deus, antes tivesse ficado fechado, né? Porque é uma caixa de Pandora. Mas o que é a ideia ali? Os 7 selos não são 7 acontecimentos da história. Muitas pessoas caem nessa tentação de falar assim, esse selo é a Primeira Guerra Mundial. Isso aqui foi quando Napoleão... Não. O que está narrado ali são experiências modelo, experiências arquetípicas. São as experiências pelas quais nós vamos passar até que a Terra seja regenerada. Abre o primeiro selo, surge um cavaleiro lá. Os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros, cada um pior do que o outro. Que são o quê? Escassez, guerra, são símbolos das experiências humanas. Fome, guerra, peste. É como se você pegasse tudo de ruim que está acontecendo na Terra, desde que a Terra entrou na expiação e prova, até o final do mundo de transição, e falasse assim, tem 5.000 anos que está acontecendo só tragédia aqui. Mas essas tragédias todas, desses 5.000 anos, nós podemos resumir em 4 tipos. E você começa a catalogar. Você começa a colocar as coisas numa gaveta. Isso é que é o Apocalipse. Ele não descreve um acontecimento. Ele descreve a tipologia dos acontecimentos. A tipologia. As experiências.
E aí, o que ele vai começar no capítulo 4 até o capítulo 11? O capítulo 4 até o 11 vai descrever um êxodo. Tanto que o que vai ter aqui? Quando abre o último selo, é isso mesmo, o sétimo, tchan, 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 7 taças. Fala, meu Deus do céu, achei que o negócio ia melhorar, só está piorando. O último selo são 7 taças, e as taças são o quê? As pragas do Egito. Derruba, cada taça daquela é uma cópia das pragas do Egito. O que isso está querendo dizer? Que agora o Apocalipse, do capítulo 4 ao 11, vai descrever um novo êxodo. Que êxodo é esse? É o processo de regeneração da humanidade. É tirar a humanidade da escravidão da encarnação e levar os seres para a pureza espiritual. Esse é o êxodo, essa é a libertação. Canaã, a terra prometida, é a regeneração do mundo. É a terra se transformando num mundo ditoso. É isso. Bom, depois, do capítulo 12 ao capítulo 22, o que o Apocalipse vai fazer? Ele vai descrever o julgamento. Aí começa o quê? As trombetas. Quando abre a 7ª taça, surpresa, pode piorar. 7 trombetas. Por que a trombeta? Como é que começava o Yom Kippur? O dia do julgamento. Porque não é, quando a gente fala trombeta, a pessoa pensa numa orquestra, né? Trombeta. Não, aqui é o shofar, é o chifre do carneiro. Essa trombeta aqui é o shofar. É o berrante, né? Pega o chifre do carneiro e... Quando que esse chifre era tocado? No dia de Yom Kippur. Para dizer o quê? Começou o julgamento. Sessão solene de julgamento. Aí começa a tocar as trombetas. Simbolizando que a Terra ia entrar na transição planetária. No julgamento. E aí, depois do julgamento, o que vem? A nova Jerusalém. A Jerusalém que desceu do céu, feita com pedras preciosas, só há luz. Não vai precisar nem de sol, nem de estrela mais, porque agora Deus mora no centro da cidade. Ei, que história é essa de Deus morando no centro? O que significa isso? Deus no centro? O mal? O que aconteceu com o pecado? Foi embora. Porque o pecado é Deus fora do centro. Não é? Se o Deus agora está no centro, acabou o mal. Se acabou o mal, acabou o pecado. Que o pecado é tirar Deus do centro. Se acabou o pecado, acabou a morte. Ah, mas acabar a morte? Como assim? Como assim? Questão 170 do Livro dos Espíritos. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado. Ponto e vírgula. Espírito puro. Bem-aventurado? Qual que é a coluna vertebral do Apocalipse? 7 bem-aventuranças. É a redenção espiritual. É você não precisar mais encarnar. Se você não precisa mais encarnar, você não morre mais. Você não experimenta mais a morte, não experimenta mais a enfermidade. Fica tudo beleza. E essa história está contada para a gente terminar. Você coloca para mim, querida. Essa história toda. Opa, tem que colocar lá naquela setinha lá, reproduzir, lá em cima. Aí, meu amigo, isso. Ele é teimoso, ele é teimoso. Pronto. Tudo isso que eu contei dura uma semana. Hã? Uma semana. 7.
Mas como assim, Haroldo? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Salmo 90, versículo 4. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Uma semana tem quantos? 7 dias. Mas sabendo primeiramente que para o Senhor um dia é como? Então 7.000 anos. Pergunta de Kardec aos espíritos: em que época viveu Adão? Mais ou menos na época em que lhe assinalais. 4.000 antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo, mais 3.000 depois de Cristo, 7.000. É a história da redenção humana. Uma semana. 6 dias de trabalho para entrar no descanso do 7º dia. No mundo de regeneração. E para o mundo ditoso, que nessa matemática, o mundo de regeneração dura 1000 anos. Então ali eu dividi, porque não vamos entrar nessa matemática, que ela é chatinha, né? A semana é dividida em 2 períodos de 3,5. Então você tem 500 anos, olha lá, queda de Adão. Começou tudo. Tudo por causa desse sujeito. O final é o juízo final, é o julgamento final e a redenção da humanidade. 7.000 anos depois. Lá, olha só, um tempo depois lá nós tivemos o chamado arrebatamento de Enoque. O que foi esse arrebatamento de Enoque? Ele é o 7º na geração de Adão, o 7º filho, o 7º. Quando nasceu Enoque, Deus olhou para ele e falou assim: gente, esse aí tá bom, tira ele. Tá bom, não precisa ficar aí não. Tirou ele. Nós vamos ter um arrebatamento da comunidade, da igreja do Cristo. É engraçado que as pessoas pensam em arrebatamento, pensam assim, o céu se abrindo, as pessoas da igreja levantando, né? Mas não é isso não. Sabe o que é arrebatamento? Quando você fica gente boa mesmo, você vai embora. Eurípides Bassanu foi, Bezerra foi, Chico foi, não volta. Foi arrebatado. Gente, o que tem de grupo espírita só com gente boa no mundo espiritual perto de Jesus, vocês não acreditam. É só espírito gente boa. Porque eles ficam bons, vão para o grupo lá. É incrível isso. Eles saem daqui e vão para lá. É esse arrebatamento. E ali nós temos a destruição do templo. 3 vezes. Tudo ligado ao templo. Por quê? Por que templo? Porque o templo simboliza a experiência com Deus. Então começa com um templo de pedra e termina com um templo no coração de cada um de nós. A redenção da humanidade é a poesia de Alta de Souza. Volve ao teu coração, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu coração, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É isso. O templo vai sair de fora. E você não vai mais para o grupo espírita. Você vai ter um grupo espírita dentro do seu coração. Essa é a proposta. A redenção espiritual. Quando Deus vem e faz morada dentro de nós.
Isso significa que eu, a partir de agora, dessa redenção, coloco Deus no centro da minha vida. E em razão disso, eu elimino o mal. E já fez isso. Um homem, um humano, ele veio de carne e osso. Um homem fez isso. E abriu o caminho para todo mundo imitar ele. Por isso que ele é modelo. Abriu o caminho para todo mundo seguir ele. Por isso que ele é guia. E ele fez da forma mais perfeita. Por isso que ele é o tipo mais perfeito. É isso. Muito obrigado.